Muito bem, a gente voltou então aqui com a apresentação e vamos falar agora do Google Sheets. Eu vou deixar as planilhas do Google, né? A gente vai tentar deixar da forma, novamente, mais simples, mais rápida e prática possível, só para apresentar mesmo o aplicativo. Tá, vamos abrir então aqui. Agora eu vou abrir o navegador Firefox. A gente já está dentro do Google Drive que foi criado. Aqui são as 3 pastas que foram criadas. Para esse exemplo, eu vou criar uma nova pasta chamada Vendas. Então, cliquei com o botão direito, nova pasta. Vamos colocar aqui Vendas. Criada a pasta Vendas. Vou dar um duplo clique aqui na pasta Vendas e vamos criar uma planilha nova. Para isso, botão direito, planilhas do Google. Ou eu poderia vir aqui, novo, planilhas do Google, ou eu poderia vir aqui, uma nova aba, sheets.google.com. E aí ele me abriria a tela inicial das planilhas do Google, né? Então eu só precisaria clicar aqui em branco para iniciar uma tabela nova, uma planilha nova, ou utilizar um dos muitos modelos existentes aqui, mas eu vou começar com uma planilha em branco daqui mesmo. Tá? Então cliquei aqui em branco, ele iniciou e olha só, muito parecido com o Excel, com exceção aí da parte do ribbon lá em cima, mas o menu é basicamente tem a mesma funcionalidade. Para quem utiliza o OpenOffice, o LibreOffice, é basicamente a mesma coisa. Com a diferença que você não tem nada instalado na sua máquina, você está usando o seu navegador. Né? Vamos colocar aqui um título para nossa planilha que vai ser Vendas de Livros. Dei um Enter, ele alterou o nome e já marcou aqui que todas as alterações foram salvas. Eu não precisei fazer nada, ele faz isso automático. E eu vou colocar esta planilha aqui dentro da pasta Vendas que eu criei, tá? Então, clico aqui nesse ícone aqui da pasta. Em meu Drive, eu quero que ele vá para Vendas. Seleciono Vendas, clico em Mover. Pronto, Vendas de livros foi movido. Perfeito. Agora vamos dar uma olhada no restante da planilha. A gente então tem aqui embaixo a página 1, que é a primeira aba que a gente está utilizando. Eu vou dar um duplo clique nela aqui e vou alterar para Vendas. Muito bem. Caso eu queira criar uma nova aba, eu só preciso clicar aqui em mais. Aqui em cima a gente então tem desfazer, refazer, imprimir, pintar formatação. Isso aqui é extremamente útil quando você está utilizando o Excel, que você pode então copiar toda a formatação de uma linha, de uma coluna, de uma célula para outra, sem precisar copiar os dados, somente a formatação. A gente também tem aqui a formatação do que vai dentro da célula, né? No caso pode ser moeda, porcentagem, número, aumentar ou diminuir o tanto de casas decimais. Você pode definir o formato como, por exemplo, data. Olha aqui, a gente então tem dia, mês da forma numérica, ano com 4 dígitos. Vamos supor que o seu programa, à parte, né, ele precise que as informações sejam formatadas como mês e ano apenas. Tá? Ou que o mês seja o nome do mês e não o número do mês. Como você faz? Você então já veio aqui, vem aqui em mais formatos. Olha só, a gente tem mais moedas, mais formatos de data e hora e formatos de número personalizado. A gente vai alterar aqui mais formatos de data e hora. Aqui a gente então tem dia, mês, ano, mas a gente não quer dia. Então eu clico aqui em dia, excluir. Vamos excluir essa barra aqui também, que a gente não vai ter nada antes de mês. Mês, ele está como 08. Eu poderia definir um mês sem zero à esquerda, né? Então ele iria de 1 ao 9, sem nenhum zero, 10, 11, 12, ou com zero, como ele já estava padrão. Ou definir aqui, ó, mês em formato abreviado, agosto, né? Viraria então a AGO, né? Ou se fosse janeiro, seria Jan, fevereiro, Fev, né? E assim por diante. Mês em formato completo, agosto, é o que a gente quer. Clico aqui, pronto. A gente então tem um mês completo, com o nome inteiro, e ano com 2 dígitos. Não, eu quero ano com 4 dígitos. Clico aqui,
ano numérico completo. Clico aqui, pronto. Essa forma, então, você definiria a linha, a coluna. Dessa forma, qualquer data que você colocasse, ele viraria desse jeito. Mês, escrito da forma como a gente lê, mais ano. Não é o que a gente quer aqui agora, então eu vou fechar. Continuando, formatação de fonte, que a gente já tinha visto. Criação, então, de bordas. Que mais? Mesclar células, que está esmaecido nesse momento, porque eu só tenho uma célula, mas se eu selecionar essas células todas, ele já me habilita aqui. Clico aqui, ele virou uma super célula. Não é o que eu quero, vamos tirar aqui. Pronto. Que mais? A gente então também tem inserir gráficos, filtrar e as funções. Dentro de funções, as funções mais utilizadas, todas as funções e as funções separadas aqui por categoria. Bom, vamos começar a colocar informações aqui dentro. A gente vai falar então de livros. Eu já tenho aqui, deixa eu selecionar aqui, copiei. E agora eu vou dar um Ctrl, já dei um Ctrl C, vou dar um Ctrl V. No caso você tem um Mac, é um Command V. Vamos copiar aqui. Perfeito. Copiado. Então eu tenho data, escritor, região, estado, obra e venda. Venda seria então o valor em reais, né, o valor em moeda. Eu vou selecionar a coluna inteira, para caso tenha mais algum valor a ser adicionado mais para frente. E vamos definir como moeda. Pronto, foi. Escritor, os nomes não cabem aqui dentro, então eu vou entre a célula B e C, dou um duplo clique aqui, ele vai ajustar. Ajustou. Estado e obra também não estão cabendo aqui dentro das colunas, eu seleciono as duas colunas para fazer de uma vez. Entre a coluna I e F, dou um duplo clique, ele vai ajustar as duas colunas. Pronto, feito. Vamos formatar também aqui a primeira linha para ser o nosso índice. Selecionei aqui a linha. Vamos inverter as cores. A fonte vai ficar branca e o fundo vai ficar preto. Pronto. Vamos colocar também aqui em negrito. Muito bem. Certo. Vamos aproveitar, vamos ver como fica com bordas. Não, vamos voltar aqui. Voltei. Muito bem. Certo. Vamos criar então agora um gráfico. Então vou selecionar aqui as informações que eu quero. Selecionei todas as colunas. Vamos inserir um gráfico. Muito bem. Ele ainda não sabe o que eu quero, porque eu selecionei todos. Eu quero que ele utilize então a coluna A, né, como índice aqui. Eu quero a data como índice. Então eu venho aqui ao lado, onde ele criou ele habilitou essa coluna aqui. Vamos agregar a coluna A. Pronto, olha só. Datas, valor. Muito bem. Essa aqui é a minha venda por data. Vamos criar mais uma. Eu quero vendas por escritor. Seleciono a coluna do escritor. E vamos clicar aqui dentro de inserir gráfico. Vamos ver o que ele traz. Nada, porque eu preciso também da vendas aqui. E olha só, aqui nessa coluna ao lado, eu tenho o meu intervalo de dados, que nesse momento está como B1 a B1000. Então ele está pegando essa coluna aqui. Eu quero adicionar a coluna F. Então, o que eu faço? Venho aqui no intervalo de dados, clico em selecionar intervalo de dados, ele vai me habilitar quais dados que eu quero. Eu já tenho esse, eu vou adicionar um novo intervalo. Adiciono. Qual que eu quero? Essa coluna inteira. Já selecionou? Ok. Me trouxe aqui F1 e F1000 e já me trouxe aqui as vendas por escritor. Muito bem. Selecionei. Opa, Gregório da Fonseca não está cabendo. Vou clicar aqui e vou arrastar um pouco para cima. Pronto. Muito bem. Foi. Vamos fazer mais um de obra por venda. Então, os livros que vendem. Então, o valor por livro, né? Vamos inserir mais um gráfico. Ele só está me trazendo o gráfico de colunas, mas eu poderia também clicar aqui, ó, em gráfico de colunas e vamos alterar para pizza. Aqui. Templo sem deuses, não está cabendo tudo, então eu vou aumentar um pouco. Muito bem, agora coube tudo.
Bom, como eu selecionei as colunas, caso eu adicione mais informações, que vai ser o caso aqui agora, vamos ver, eu vou adicionar o dia, sei lá, dia 8 do 01 de 2018 também. Vou colocar Jorge Amado, vamos colocar mais uma obra de Jorge Amado. Jorge Amado é do Nordeste, do estado da Bahia, e vai ser o livro, vamos colocar Capitães de Areia. Capitães de Areia. Esse é um livro famoso, vendeu 500 mil. Muito bem. Ele já atualizou então os meus gráficos. E, bom, basicamente funcionaria dessa forma, né? Vamos colocar aqui mais um para ver, pegar um dia que vendeu pouco. Vamos ver, dia 3 do 1. Vamos colocar uma nova data, vai, pelo amor de Deus. 07 do 10 de 2018. Vamos colocar Machado de Assis. Machado de Assis, vamos colocar Sudeste, se eu não me engano ele é do Rio mesmo, se bem que eu acho que ele é de Pernambuco, eu tenho minhas dúvidas, mas vamos colocar Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, vamos colocar Memórias Póstumas de Brás Cubas. Muito bem. O valor que vai ser... Esse é muito famoso, talvez mais que todos aqui. Opa, vamos colocar mais um zero. Pronto. Atualizou. Todos os gráficos então foram atualizados automaticamente. Isso tudo no nosso navegador. Bom, vamos colocar aqui mais um item aqui na nossa apresentação. Vamos criar uma nova aba. A gente vai trabalhar agora com o PROC-V. Vou adicionar aqui uma nova página. Vou criar... Tem um duplo clique. Vou chamá-la de funções. E aqui sem cedilha e sem tio, porque é assim que eu defino as abas, sem tio, sem nada. Vamos colocar aqui, vai ser... que tal escritor? Pode ser. Escritor. Vamos fazer um PROC-V por escritor. Aqui vai ser a coluna do PROC-V. E aqui a gente vai pegar alguns escritores. Eu vou pegar esses... Vou pegar todos. Não, até aqui. Ótimo. Eu quero esses escritores e vamos fazer o nosso PROC-V. Toda função eu inicio por igual, seja no Excel, seja no LibreOffice, e a mesma coisa também nas planilhas do Google. Tá? Iniciei aqui com um igual, PROC-V. Abro parêntese. E qual que vai ser minha chave de pesquisa? A chave de pesquisa vai ser o nome do escritor. Muito bem. É a célula A2. Ponto, vírgula. Vou para a próxima fase do nosso PROC-V. Qual que é o intervalo que eu vou usar? É basicamente que nem o Excel, tá vendo? Ponto, vírgula. Fui para o intervalo que eu quero é de B a F. Certo? De B a F, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Muito bem? Se eu tenho 5 colunas, eu quero que ele pesquise dentro dessas 5 colunas, dou um ponto, vírgula. Ele está me perguntando agora o índice. O índice, então, para quem não sabe, no PROC-V, o índice ele é qual coluna que você quer que ele traga a informação. No nosso caso aqui, ele começa a contar do B ao F, que são as colunas que a gente selecionou. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. O nosso índice vai ser o 5, porque o que eu quero é a venda. Índice 5. Muito bem. Ponto, vírgula. E aqui, a classificação. É um item opcional, ele deixa como falso. Ele define que a informação que a gente está buscando não está ordenada, tá? Então, se ele está como falso, ela pode estar em qualquer lugar em qualquer linha dentro dessa nossa seleção. E é o que a gente vai utilizar agora. Caso ela estivesse ordenada, que também é o caso, ela está ordenada, eu estou com os nomes ali também de forma ordenada, eu deixaria verdadeiro. Eu vou deixar aqui, então, falso.
fecho o parêntese e dou Enter. Muito bem, ele me trouxe então o valor das vendas do José de Alencar. Vou descer até Jorge Amado. Jorge Amado teve então a venda de 300 mil, Gonçalves Dias de 200, Cruz e Souza de 90 e José de Alencar de 155 mil. Certo. Basicamente, que nem a gente trabalha com o PROC-V. Ele não funcionaria de forma correta da forma como a gente colocou aqui, porque a gente tem mais de um Jorge Amado, por exemplo, a gente teria que fazer um outro tipo de função, como, por exemplo, um filtro ou pesquisa, mas como a gente está passando mais por cima mesmo as planilhas do Google, e o PROC-V provavelmente é uma das funções mais utilizadas, junto com soma, então a gente vai trabalhar dessa forma, ok? Vamos lá, então, novamente aqui nas funções. Eu quero criar uma soma aqui. Como é que eu posso fazer soma? No Excel você já viria aqui direto e faria então a soma. A gente pode fazer assim também, mas eu tenho que clicar aqui, clicar em soma, e aí ele vai perguntar de qual valor, né? Eu vou selecionar de todos esses valores aqui. Muito bem, selecionado. Então agora eu tenho aqui a minha soma, né? Então ele basicamente faz aí a função soma. Certo, vamos dar uma formatada aqui também. Aqui e aqui. Certo, e o número vai ser um negrito. Muito bem. O que mais que a gente pode fazer? Vamos fazer a função C, que também é utilizada, talvez não tanto quanto o PROC-V, mas é bem útil também. Iniciamos qualquer função dentro do Excel, dentro do Google Sheets, com igual. A função se chama C, abro parêntese e clico aqui qual expressão lógica que eu quero. Eu quero que tudo que for esse valor, se esse valor for maior, então jacaré para o lado do valor, for maior que 100 mil, 1, 2, 3, 100, mais 3 zeros, 100 mil, certo? Então essa é a minha expressão lógica. Se 155 mil for maior que 100 mil, ponto vírgula. Então, eu quero que ele escreva algo, quero que ele escreva OK. Então, como é um texto que ele vai escrever, eu tenho que colocar aqui aspas. OK. Certo. Ponto vírgula, se não, e aí é o valor se é falso, né? Abro novamente aqui as minhas aspas. Não, OK. Eu vou deixar aqui NOC, só para ficar mais fácil de visualizar. E fecho meu parêntese. Muito bem. Então eu tenho um OK. Se eu clicar aqui nesse quadradinho e arrastar até aqui embaixo, ele já me traz então aqui OK, não OK, OK, OK. Muito bem. Vamos agora formatar esse valor aqui para visualizar mais fácil, de forma condicional. Eu selecionei esses valores todos aqui. Eu quero que tudo que for OK fique verde e tudo que for não OK fique vermelho. Muito bem, selecionei aqui, formatar, cliquei aqui, venho aqui em formatação condicional. Ele vai formatar de forma condicional essas células se elas entrarem, então, numa regra, né? O intervalo que eu estou usando aqui é de C2 a C5, está correto. A regra que ele está utilizando aqui é formatar a célula se a célula não estiver vazia. Não, clico aqui, eu vou alterar para se o texto for exatamente OK. Aí ele vai deixar o estilo, esse aqui está ótimo, fundo verde. Eu quero ainda trabalhar dentro desse mesmo intervalo, agora eu quero criar uma regra para não OK. Então eu só clico aqui em adicionar outra regra. Se o texto for exatamente NOC, ou seja, não OK, aqui, ele vai formatar com fundo vermelho. Concluído. Muito bem. Temos aí o nosso C juntamente com a formatação condicional. Bom, a princípio eu acredito que seja
isso, o início aí da utilização, isso daqui não é uma apresentação para ensinar como utilizar o Excel, ou no caso as planilhas do Google, é mais uma apresentação. Para quem já utiliza o Excel, para utilizar as planilhas do Google vai ser tranquilo, porque é basicamente a mesma coisa, e até mais fácil, na minha opinião. No próximo vídeo a gente vai falar dos formulários do Google e a gente vai fazer ele linkar todas as informações, ele jogar dentro de uma planilha aqui do Google Sheets, das planilhas do Google. Então até lá!